Quão bom e agradável é estarmos unidos entre os irmãos. É como o óleo que desce na barba de Arão. E eu sei que os nossos corações estão repletos de alegria, porque o Senhor tem sido refúgio, fortaleza, presente no dia da angústia. E se a igreja do Senhor Jesus Cristo tem caminhado até aqui, em todas as adversidades, ela tem rendido-se aos seus pés, é porque Ele tem um propósito a realizar. Ele trata com cada um de acordo com as necessidades. Só que Ele tem para dar a cada um de nós muito mais do que aquilo que nós necessitamos. Disponha-se, renda-se, entregue-se, obedeça, siga os seus passos e ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, que aí você está absolutamente preparado. Eu sei que subir aqui no altar do Senhor não é fácil, não é, Alex? Mas em nome de Jesus Cristo, eu subo como pomba, vou como a águia e não me canso, porque eu sei que o fim da minha caminhada é assentada com o Pai Celestial na glória do Senhor, porque Ele prometeu e Ele não mente. Da boca do Senhor sai tão somente a verdade. Eu sou a verdade e vida em abundância. Quem pode sentir a presença do Senhor Deus aqui? Cada um de nós pode sentir, desde que quebre-se perante dele, desde que o seu coração esteja sujeito à sua vontade. E é a esse Deus que estamos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo e para bendizê-lo. E não para dizer, como disse o profeta Isaías, lá no capítulo 6, e versículo 5. Solta aí, irmão, por favor. Eita, Jesus. Eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Só que você não pode dizer, ai de mim que estou perecendo, porque você está sendo reedificado. Você está retornando de uma luta tremenda. Você é mais do que vencedor por meio daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e trouxe a sua presença. Então você não está vendo, você está vivendo. Você está dando passo a passo para contemplar a presença de Deus. Como você vê algo de longe e vê pequeno, se tem a vista ruim que nem a minha, então fica pior ainda. A catarata bloqueia. Mas quanto mais perto você vem aproximando-se, você vai vendo melhor. Quando você vai no oftalmo, que ele vai fazer consulta para lhe dar o óculos, ele põe aqueles aparelhos medonhos, põe um negócio que vai pegar lá dentro, e você fica enxergando diferenciado, mas ele vai fazer uma analogia para dizer que tipo de lente você pode usar para que você possa enxergar a distância. Então, para me enxergar o Senhor Jesus à distância, não precisa que eu corra até o portão, pois eu o conheço em espírito e em verdade, e Ele tem sido o meu refúgio e a minha fortaleza, e eu tenho sido mais do que vencedor. Não eu, mas o Senhor Jesus que me trouxe ao seu propósito eterno para fazer a sua vontade, para que sejamos glorificadores do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria, meu irmão, que você projetasse aí agora para mim poder entrar no sermão. 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Está lá. Samuel, porém, respondeu:
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos ou em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. E nesta tarde, meus amados irmãos, nós vamos pensar sobre esse tema. Aliás, nessa manhã. Já estou querendo chegar no céu. Com físico, porque no céu, o meu caminho nosso caminho já está aberto. Nós já poderemos nos assentar à destra do Pai. Porque eu pergunto a cada um de vocês, você crê que o Senhor Jesus está aqui? Amém. Aleluia! Rendemos graças e louvor, porque temos absoluta certeza que o Senhor está aqui neste lugar. E em obediência à sua palavra, nós vamos ouvir a voz do Espírito. O físico vai ouvir a minha voz, mas o seu coração, a sua alma e o seu espírito vai se deleitar na presença, está se deleitando na presença de Deus, porque Ele é o seu socorro, Ele é o seu refúgio forte, Ele é a sua segurança em tempos de angústia. Então vamos ver agora Lucas capítulo 15, eu vou ler a parábola do filho pródigo. Você poderia dizer, mas você vai trazer uma mensagem evangelística? Sim. Eu vou trazer aquilo que Deus me revelou. Porque o texto tem subsídio para qualquer coisa que esteja relacionado à vida de Deus conosco. Você vai encontrar aonde você tem a sombra que você pode descansar, o alimento espiritual que você precisa, e a glória do Senhor estará sobre você. Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Pode soltar. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu a tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, noutra versão, dissolutamente. Pode prosseguir, irmão. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa. Alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar
o seu regresso. Meus amados irmãos, este é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. A parábola do filho pródigo. Esse capítulo tem 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Interessante é que todos os que aqui são mostrados, eles vivem, eles retornam, eles tornam-se às mãos do seu dono. Eles retomam o privilégio que lhe fora dado. Eles passam a ser chamados: você é valoroso aos meus olhos. Se for bens materiais, vai trazer riqueza, né, André? André está lá com título de fé. Né, André? André K. É para mim, André. Ele dá. Porque tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós haveremos de adquirir, só é possível se Deus permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Então, esse filho pródigo tomou uma atitude absurda. Aliás, a palavra pródiga, para quem quiser olhar aí, no dicionário bíblico ou no Google, você vai ver o que é que ela diz. Né? É uma profundidade. Esse rapaz, Gilberto, é um prodígio. É cheio de valores. Aleluia. Mas aquele rapaz ainda era cheio de desejos carnais, desejos que feriam o princípio do pai, principalmente porque a sua origem era judaica. E ele não só fere esse princípio, mas também fere um princípio da lei, da legalidade, porque ele disse: pai, dá-me a parte dos meus bens. A minha pergunta é: qual é a legislação e em que país que o filho pode pedir ao pai os direitos que eles são proporcional, sem sequer o pai ter feito nenhum cálculo e sem sequer o direito já está consolidado, porque ele está registrado, mas não é o tempo. Esse direito só passa a ser do filho quando um dos pais parte. No meu lar eu só tenho um barraco para casinha. Barraco não, um lar lindo aqui do lado que eu moro. Uma casa linda, porque foi doação de Deus. Trabalhei muito tempo para adquiri-lo, mas tenho hoje. E pela glória de Deus não devo para ninguém. Aí eu tenho uma filha mais linda da igreja, né, Gilberto? E tem o meu filho que está lá necessitando também de oração devido à sua situação de saúde. O meu Felipe. Mas os dois servem ao Senhor. Porém, eles só podem receber essa herança o dia que eu ou a mãe deles, minha querida esposa, olha lá, 50 anos de casado. Ô glória! E de lutas, de desentendimento, por que não? De um querer uma coisa e o outro querer outra, mas sempre encontramos o denominador comum, porque nós não vivemos para agradar homens, mas para satisfazer a vontade do Pai. Então, quando nós achamos que a coisa está chegando no extremo, nós paramos para descansar no Senhor e oramos e recebemos dele a direção, e assim continuaremos até que o dia do filho pródigo retornar ao pai venha a acontecer. Então, as consequências das escolhas. As consequências das escolhas. Quais foram os resultados adquiridos por aquele rapaz que pediu os bens do seu pai no tempo inoportuno para viver, como diz na Bíblia, não nessa aqui, é na Bíblia Antiga, eu estou esquecendo, eu estou falhando, viu, irmãos? A minha mente está falhando, viu, Miriam? Olha por mim que minha mente está falhando, você é nova ainda. Tá falhando. Almeida,
Não a corrigida, a atualizada. Né? Então, aquele filho que queria viver dissolutamente teve na mão. Disse, passou uns dias, né, como o texto aí diz. Aí ele foi e disse, bom, agora eu já peguei minhas roupas, já está tudo bem passado, está tudo tratado. Agora eu posso ir, agora eu tenho dinheiro, agora eu posso fazer, saciar os desejos da minha carne de um filho pródigo. E para o judeu, isso também, quando cheguei aqui em São Paulo, fui trabalhar num ambiente que tem muitos judeus. E eu gostava de conversar com eles. Então, para um judeu, um filho, quando abandona a casa do pai, isso ele me passou, que vai embora, só 3 dias, o pai sai à porta para ver se ele está retornando. Se não chegar, ele não volta mais à porta, porque esse é um costume judaico. Então, aquele filho saiu, mas numa Bíblia mais antiga diz que todo dia, a corrigida, o pai vinha à porta ver se o filho estava retornando. Mas ele não estava ainda, porque ele ainda tinha como satisfazer a vontade da sua carnalidade. Era farras, era festa, era gasto de todas as formas. Aí chega um dia que o dinheiro acabou. E o pai queria tanto o filho rendido, em obediência, rendido aos seus pés, andando na sua presença, ouvindo os seus conselhos. E a coisa então chegou a um extremo. Ele passou a trabalhar para um dono de porcaria, porcos, fazenda de porcos. O judeu não come carne de porco, é ou não é? Porque ele considera imundo. O judeu, que eu saiba, nem sequer cria porco. Mas ele teve que se submeter a isso. E isso eu tive outra experiência tremenda, meu irmão Alex, com um judeu. Era um médico muito famoso. Isso eu tinha chegado aqui em São Paulo. E eu era, e sou ainda. Galguei postos, mas eu era frentista, lavador de carro. E no domingo eu trabalhava na frente. Aí ele chegou, nesse tempo o carro dele era um carro top, mas era um Aero Willys. Para vocês terem ideia de quanto tempo faz. Aí ele desceu do carro, eu já conheci ele nominalmente, não me lembro agora, disse, doutor, vai completar? Ele disse, vou encher o tanque. Aí ele trazia a chave na mão, com um papel na mão, e entregou para mim. Acabei de encher, entreguei para ele, ele pegou outro papel, para receber a chave da minha mão e não quis que a chave encostasse na mão dele por precaução. Ora, se um judeu faz isso com um ser humano seu semelhante, isso é normal, isso aí eu vivenciei. E procurei conversando com eles, por que isso? Imagine com um porco. E aquele filho que vivia regaladamente, agora está na situação de viver com os porcos. Está na situação mais precária possível. Se submeteu a esse jugo terrível. E não tinha saída. Tinha que ser aquilo mesmo. Porque ele desrespeitou o seu pai. Quem é o pai aqui? Qualquer irmão pode dizer. Quem é o pai aqui? Você é pai de família, mas aqui no texto. Amém por isso. Você é pai de fato. Mas esse pai que é representado aqui, quem é, Alex? Aponta para Deus. É Jesus. Essa aqui é uma linguagem de figura. Parábola é uma história que ilustra um fato. Então, o fato aqui
é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está sempre pronto a nos receber e que sempre diz: filho meu, dá-me o teu coração, não importa a situação que você esteja, e achegue-se a mim e eu me achegarei a vós outros. E é por isso que nós estamos aqui. Porque apesar das adversidades que nós temos passado, apesar de nossas fragilidades e fraqueza, o Deus em quem nós cremos sempre tem algo especial para nós, sempre tem um propósito de que eu me renda e em obediência retorne à sua casa. Por isso que aquele filho foi recebido de volta. E ele não teve outra alternativa, porque nem o alimento para porco achou. Diz aqui o texto bíblico, eu estou apenas notificando o que está escrito. Ele não tinha outra alternativa senão retornar à casa do pai, porque lá ele tinha obediência, lá ele voltando rendido, ele seria recebido. A pergunta que não me quer calar, que o Espírito Santo está fazendo aos nossos corações é: você alguma vez já agrediu a santidade de Deus com atitudes? Não precisa dizer não. A pergunta, fique com ela no meu coração, porque eu já muitas. Mas o pai não rejeitava. Aí, ele então, aqui no texto da palavra de Deus diz: enquanto isso, eu porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Coloca-me, Senhor, para pastorear os seus animais, para cuidar da tua roça, para cuidar daquilo que tu, com tanta luta, construíste, para que a minha vida possa ser restaurada. E aí o texto diz que ele, levantando-se, foi. Em segundo lugar, a rendição, porque estava morrendo de fome. No versículo, caindo em si, diz: quantos empregados de meu pai têm tanta comida de sobra e eu aqui morro de fome. Aí sim, você tem sede de justiça? Você ama a palavra de Deus, que é Jesus Cristo? Você tem alguma coisa a ser acertada com Jesus Cristo? Me permita fazer essa pergunta, que a palavra de Deus diz: eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança. E o meu socorro e a minha esperança não vem de homem, mas vem do Senhor que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ele não negará nada aos filhos da obediência do Pai Celestial. Mesmo que eu chegue à sua presença com choro, ele abre os seus braços e me recebe. Por isso que eu não posso nunca dizer não àqueles que buscam ao Pai Celestial, que não olha se eu estou sujo, se eu estou limpo, mas ele olha o que está dentro do meu coração, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o meu interior. E ele vê de uma forma tão tremenda, que eu confesso que eu estava tenso de manhã, quando eu cheguei aqui. E Deus revelou a um filho seu, que ele disse: eu sei como é difícil subir ali.
mas nós vamos orar. Eu disse, você no meu coração, não verbalizei, não. Você é o profeta Isaías? Aí ele orou. E Deus foi me revitalizando. Porque não é brincadeira subir no altar do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, lá no capítulo 6, versículo 1, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E lá, coisas de fogo, nem lembro, estou esquecido, apareciam. E aí quando Isaías cai em si, ele diz, ai de mim que eu estou perecendo, porque eu vi o Senhor dos exércitos, e homem nenhum vê a presença de Deus e viverá. Você vive. Você anda na presença de Jesus. Você sabe que em Jesus Cristo Ele tem a resposta para cada anseio do seu coração. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, porto seguro no dia da adversidade. Então aquele homem morrendo de fome, chega ao pai reconhecendo a paternidade do pai. Aliás, vai atrás do desprezo que ele havia escolhido e vai para tentar se o pai o reconhecia. Possivelmente, na parábola, ele se auto-imaginava de que o pai ia agir com ele da forma que ele agiu com o pai. Tá bom, filho. Todos os seus bens estão aqui. Pode pegar e levar. Certamente ele diz, será que o meu pai ainda tem esse mesmo coração? Sim, porque o nosso pai nunca despreza a situação de um escravo, seja ele quem quer que for. Esteja ele na situação que ele estiver, o Senhor vai recebê-lo. Daí as nossas lutas interior, para que nós sejamos muito mais parecidos com Cristo Jesus. E em rendição e obediência, voltemos à casa do Pai, que Ele está sempre com os seus braços abertos para nos receber. Terceiro lugar, a obediência e o reconhecimento do Deus Pai. Reconhece-se indigno, só quero trabalhar. Eu não quero mais nada, Senhor. Quando eu saí da empresa, há 5 anos atrás, o meu patrão me chamou lá, é ainda meu amigo, pelo menos ele disse que é. É, Fernando? Ele diz assim, you have more? No. Mas ele me chamou lá e disse, olha, senta aqui à minha direita. Eu fui e sentei. A gente trabalhou com equidade. E eu saí de lá com algumas lutas que eu tive. E eu me senti melhor deixando. Estava bom, forte como estou aqui. Se eu for no Olimpíada, eu acho que do Alex eu ainda ganho. Pelo menos na bola eu ganho, porque na bola eu ganho. Mas isso aí é atleta. Então ele disse, olha, não vá embora daqui, não. Fique comigo. Eu digo, doutor Eduardo Amaro, o nome dele, eu vou até dizer, se ele achar ruim, processo, mas Deus não deixa. Nesse lugar aqui, não. Aí eu disse, doutor, eu agradeço. Ele disse, não, você fica aqui e vem continuar fazendo o trabalho que você fez dentro da empresa e você continua tendo a mesma liberdade
de tudo que você vê que não condiz com a nossa conduta de empresa, você traz para mim, porque eu resolvo, não passo a mão para você, resolve e você continua. Aí você vem o dia que quiser, e se não puder vir, porque eu ia até em Campinas, no quilômetro 80, que é do Gordo. O Gordo que vai agora em meu lugar. Até nisso eu dei herança para meus... Só que eu não sei de nada, ele sabe de tudo. Conhecia o que eu fazia. Aí ele disse, e o dia que você não quiser, você vem e fica aqui, sentado comigo. Falei, doutor, eu fico muito agradecido, mas houveram problemas difíceis aqui, até não cabe nem comentar, mas fui ameaçado. E eu não quero ficar mais, não que eu tenha medo, porque no dia que isso aconteceu, aqueles que fizeram isso, e a coisa veio à tona, eu disse, hoje não vou trabalhar não, mas Deus disse, não, você vai. Aí eu fui lá para o local, onde tinha os elementos, era no quilômetro 28 da Bandeirantes. Aí eu falei, em nome de Jesus eu vou. Aí cheguei lá, parei o meu carro no canto adequado e fui lá no local. E os caras moravam lá perto de Marília. Não tem nada. Eu falei, eu vou. Aí chegando lá, não vi o carro deles. Eu falei, e os rapazes que trabalham com esses caminhões, onde é que estão? Ele disse, foram embora ontem meia-noite. Eu falei, Deus é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele guarda em qualquer situação, onde quer que você estiver, Ele vai com você, porque Ele é Deus de vivos e não de mortos, e aquele que morreu não pode, mas aquele que está vivo, Ele cuida, e se alguém quiser a vida em Jesus Cristo, confie nele, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz do sol ao meio-dia, em obediência a Deus, eu irei em qualquer lugar que Ele me mandar. Posso ir um aplauso? A recepção do pai com o filho. Isso é a coisa mais linda que a gente pode ver nesse texto. Porque o pai chama-se Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A seguir levantou-se e foi ter com seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Ele não estava preocupado se o filho estava cheirando as bolotas do porco. Eu vou usar a linguagem que aqui nós somos absoluta, o cocô de porco. Que cheiro ele trazia. Como é que estavam as suas vestes? A sua fisionomia, como é que estava? O pai correu, abraçou e o beijou. Se você e eu, qualquer um de nós, já teve problema semelhante a esse, pode correr para os braços do Pai. Você pode estar com a roupa de Bill Clinton, que já morreu. Você pode estar com aquele outro lá que saiu da prisão dos Estados Unidos agora há pouco, o loirão. Ele recebe. Mas também se tiver com roupas indignas de um ser humano, ele recebe da mesma forma, porque o homem vê o exterior, mas ele vê o meu e o nosso coração. Quando o pai avistou, abraçou e o beijou. E a festa foi enorme. O retorno. O filho estava morto, estava perdido e foi achado. Então, se o filho foi achado e se rendeu-se, Deus só quer que ele continue em obediência à sua vontade e não se submeta mais. Ande em novidade de vida, de acordo com aquilo que me foi chamado, do chamamento que eu recebi, e cumpra as palavras do Senhor e diga como
o servo de Deus: eis-me aqui, Senhor, chamado Isaías, envia-me a mim. Porque o nosso Deus é esse Deus maravilhoso, é esse Deus que só quer celebrar as festas, é esse Deus que trabalha para os que nele esperam e também para aqueles que tentam empanar o brilho do Altíssimo, como a sociedade em que nós estamos vivendo em todo o mundo, a chamada, eu vou dizer, a unidade mundial. Deus os ama da mesma forma, mas eles é que fazem, que pagarão pelas suas escolhas feitas. Se eles rendessem a Jesus Cristo, serão convidados para serem filhos do Rei. Mas se eles não se renderem, eles verão o Pai Celestial dizer: apartai-vos que eu não vos conheço, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você tem mente para entender, coração para guardar e alma, que é a sua capacitação humana, corpo, alma e espírito. Tudo Deus renova a cada manhã, mas é preciso que da minha parte haja a iniciativa de render-se aos pés de Jesus, ser abraçado por Jesus, ser tratado e mandado dar roupas novas. Matem-os no filho, preparem o melhor almoço, o melhor que vocês tiverem, traga, porque meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Oh Jesus, glória ao Senhor. A palavra render-se aqui tem o sentido de alguém que cometeu um erro e reconhecendo quer pagar por ele. Eu me rendo aos teus pés. Tu está rendido, não está? Claro. Será que todo esse auditório que está aqui não só está rendido, como tem procurado absorver aquilo que Deus coloca na nossa mente e eu guardo no meu coração? Para quê, Alex? Para que você guarda no coração? Para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para eu, você, não é daí? Não pecar contra ti. Ai, Maguila, oh glória, oh Jesus. Há 50 anos nós nos conhecemos aqui, mais do que isso. Eita Jesus, como tu preservas o que é bom. A Miriam, os novos que estão chegando, as crianças que estão sendo cuidadas, os adolescentes que estão sendo treinados, os Alex para tomarem o meu posto, tomarem não. E ao trono de Deus, Ele já está, mas fazer aquilo que eu não puder mais, porque Ele nunca me desprezará, não é, Gilberto? Como é bom e agradável estar unido entre os irmãos, é como o óleo que desce da barba de Arão. Oh, aleluia, Jesus. Por isso que nós estamos aqui nessa festa hoje, independente do que venha nos acontecer amanhã, eu sou filho do Rei. E sempre morrendo, mas sendo promovido. Sempre sofrendo, mas sendo reconhecido. Sempre andando, mas sendo a luz de Deus a te aclarar o caminho. Sempre descansando na sua sombra. E sempre dizendo, está longe, mas eu vou chegar lá. Porque eu me rendi a Jesus, porque eu andei com Jesus, porque Ele é bom o tempo todo, porque Ele não levou em consideração os meus pecados cometidos, porque Ele cuida de mim o tempo todo. Então, aquele rapaz reconheceu que tinha cometido isso e foi pedir perdão.
todo aquele que vai ao Senhor tem duas alternativas para ouvir: sim ou não. Sim, porque você rendeu-se. Não, não vou dizer você não. O não é para aqueles que nunca viram a glória do Senhor na sua vida. Por isso que aquele homem foi e rendeu-se e foi recebido. Obediência é estar perto e pronto a seguir o conselho do Pai. Você está pronto a receber o conselho do Pai? Posso ouvir um sim, a prazo de palma bem grande? Aleluia! Glórias a Deus! Porque Ele vai dizer sim a todos aqueles que souberam descansar nas suas promessas. Você está pronto para celebrar a festa? Então, vamos celebrar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos chama todo dia para celebrar ao nome que está acima de todos os nomes. Aquele que, sendo Deus, não ousou ser igual ou maior, mas humilhou-se até a morte, e morte de cruz, para que cada um que se renda tenha quem pegue assim na sua mão e dizer: filho, vem sentar-se no meu altar, porque você rendeu-se verdadeiramente ao meu nome. E essa rendição não está condicionada a nada. Eu dei para você administrar. E uma vez que eu a dei é porque você se rendeu. Por isso ninguém a tomará de mim. Você é filho amado em quem me comprazo. Então, meus amados, para completar, todos aqueles que estão rendidos aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e obedecem a sua palavra, nunca ouvirão um não da sua boca e nunca ouvirão que você está perdido, mas que você foi achado e reviveu e vai caminhar e vai se renovar todos os dias, porque você obedece a graça, a bondade e a misericórdia que o Senhor tem para cada um de nós. Que a sua vida seja cada dia mais colocada no altar do Senhor. Que a sua intimidade com Deus seja aumentada. Que as suas lutas sejam transferidas para a glória do Senhor. E quando você lutar, você diga: sim, eu estou lutando, porque o Senhor me deu condições de caminhar até eu chegar, subir até as nuvens. E como a águia, quando chegar lá numa certa altura, você não precisa mais forçar. Como é que chama essa técnica aí de quem trabalha esse negócio? Os astronautas. Chega lá numa altitude que não precisa mais fazer força. Você será conduzido. Deus só vai querer que você se esforce quando você puder fazer. E você sempre vai poder. Quando você chegasse às portas celestiais, Ele diz: entra, filho meu, que eu quero cear com você e você comigo. Porque você é o filho da redenção. E está convencido de que em mim você encontra o socorro que você precisa para a sua vida, independentemente dos becos estreitos que você tenha passado. Você estará sempre comigo e tem a morada celestial garantida.